Olá, hoje é dia 19 de maio de 2020, estamos juntos para mais um compartilhar da Palavra de Deus, podendo abrir a sua palavra de uma forma tão importante, e certamente Deus tem algo a nos dizer nesse momento. Por isso, antes disso, eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos, para nós orarmos, fazermos uma oração, entregando nas mãos de Deus esse momento que passaremos conectados, juntos, que essa palavra dele possa realmente tocar nos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por termos a Tua palavra como amparo, como refúgio, como segurança nas nossas vidas. Que essa palavra possa falar aos nossos corações. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu entendo que eu esteja falando hoje para todo mundo que já nasceu um dia. Não é isso? Se você não tivesse nascido, você não estaria aqui. É ou não é? Essa é a verdade. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje de um outro nascimento. O nascimento dito pelo Senhor Jesus Cristo a um homem chamado Nicodemos. Se você está com sua Bíblia aí, abra ela em João capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, não tem problema, tá bom? Eu vou mostrar os versículos que nós vamos ler hoje. João capítulo 3, a partir do verso de número 1. Nós iremos falar então sobre nascimento, não é isso? É tão bonitinho, né? Ver um bebê, um recém-nascido, né? Tem aquela carinha roxa, né? Meio amassada, mas é uma alegria para os pais, né? Poder ver o seu filhotinho ali nos primeiros segundos, nos primeiros minutos de vida. E hoje nós vamos falar de um outro nascimento, como eu disse. João capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele.
Não há condenação alguma para quem crer nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação baseia-se nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém? Nascer de novo. Eu me lembro muito bem dos dias em que os meus filhos nasceram. Como que é bonito ver um bebezinho nascendo, né? Eu lembro exatamente quando a Luísa nasceu, quando o Daniel nasceu. Lembro que a bolsa estourou nos dois casos. Foi uma correria. A Luísa já de madrugada, o Daniel de manhã cedinho. Mas a gente foi para o hospital com aquela expectativa, né? Como que vai ser o rostinho? Como que vai ser? Vai parecer com quem? Vai parecer comigo? Vai parecer com a mãe? Será que vai ter a personalidade vai ser de quem? Da mãe, do pai? A gente fica com essas apreensões, né? Até quando a gente olha para o bebê pela primeira vez. E aí aquilo vai alimentando em nós um sentimento de amor que só quem é pai, só quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. É um sentimento que não tem outro igual, não é isso? A Bíblia fala que nós que somos maus sabemos fazer coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus que é tão bom, que é tão misericordioso. Sabe, meus queridos, ali no berçário, quando eu vi a Luísa, eu vi que era uma criança tão indefesa, mas que dependeria de mim o resto da sua vida. Porque eu nunca vou deixar de ser o pai dela. Assim como o Daniel. Daniel também da mesma forma. Quando eu vi aquela criancinha tão pequenininha, tão indefesa, quando eu peguei o Daniel no meu colo pela primeira vez, senti o peso da responsabilidade. E todo aquele sentimento que os pais têm, né, no período da gestação, de angústia, de temor, o que vai ser, como que vai ser, será que vai dar certo, será que não? Quando o bebê nasce, ele é simplesmente substituído por esse sentimento de amor. No texto de hoje, o Senhor Jesus recebe a visita de um homem chamado Nicodemos. Na verdade, um mestre da lei. E ele diz a Nicodemos que era necessário que ele nascesse outra vez para poder ver o tão esperado, tão sonhado reino de Deus. Imagino que isso tenha dado um nó na mente de Nicodemos, porque afinal, como um adulto pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? E foi exatamente esse argumento que Nicodemos usou com Jesus. Olhando um pouquinho para a vida de Nicodemos, é possível observar que ele era um mestre da lei, era um líder religioso, ele era um fariseu. Isso significa que esse homem ele tinha argumentos sólidos para debater sobre qualquer assunto com o Senhor Jesus. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, a sua primeira palavra diante de Jesus é reverenciar o Senhor Jesus como Rabi, ou mestre. Imagine, Nicodemos sendo o mestre da lei, ele olha para Jesus e reconhece em Jesus um mestre além dele. E Nicodemos sabia quem era Jesus, porque os argumentos iniciais de Nicodemos são: mestre, temos visto os seus milagres, os seus sinais, a sua fala. Certamente isso só seria possível se realmente o Senhor viesse da parte de Deus.
E aí a conversa se desenrola, mas ela gira em torno de um tema, que é nascer de novo. E Jesus mostra para Nicodemos a importância desse novo nascimento, porque somente através dele é possível chegar aos céus, ao reino de Deus. O versículo de número 16, ele é bastante conhecido e muitas pessoas decoram ele porque diz sobre o amor de Deus ao mundo, a tal ponto dele enviar seu único filho para salvar a todos o que nele creem. E Jesus ainda continua dizendo a Nicodemos que não há qualquer condenação para aqueles que creem em Jesus, mas quem não crer já está condenado. São palavras do nosso próprio Senhor Jesus. Mas condenado a quê? No início do texto que nós lemos, Nicodemos e Jesus dialogam sobre fazer parte do reino de Deus, viver nesse reino. E a condenação para aqueles que não creem em Jesus é de não conseguirem ter acesso a esse reino. No capítulo 14 desse mesmo livro de João, Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida, de tal forma que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Ou seja, crer em Jesus é a única forma de se chegar aos céus, não há outro jeito. É bem verdade que a humanidade de hoje continua tão perdida quanto estava na época de Nicodemos, ou o próprio Nicodemos. Talvez a diferença seja no fato de que Nicodemos tentava ter uma vida de integridade, de busca pelo conhecimento da lei, de ensino às outras pessoas sobre o amor de Jesus, o amor de Deus, perdão. Mas ainda assim, ele era um homem com um vazio dentro do peito. Muitos têm esse mesmo vazio e buscam preenchê-lo com coisas ainda mais vazias. E é exatamente isso que Jesus afirma ao dizer que as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Isaías 55, versículo 6, diz para nós sobre a importância de nós buscarmos a Deus, ao Senhor, enquanto é possível achá-lo, e invocá-lo enquanto ele ainda está perto. Isso significa que ainda há uma chance de consertar o que está errado em sua vida. Basta nascer de novo, como fez Nicodemos. Está disposto a nascer de novo? Está disposto a abandonar uma vida de pecado, uma vida de perdição, e conduzir por um caminho que te levará à eternidade eterna, à eternidade no céu, perdão, ao reino de Deus, aos céus? Abandonar a prática do mal deve ser um desejo que venha brotar no coração de cada um. Eu tomei essa decisão de abandonar aquilo que era mal e andar nos caminhos de Deus, viver a vontade dele. Eu encontrei ele, inclusive, porque, como disse Isaías, é importante encontrá-lo enquanto é possível achá-lo. E eu tive esse encontro com Deus. O meu desejo é que todos aqueles que estão ao meu redor também tenham esse mesmo encontro e possam partilhar comigo de uma eternidade completamente alegre, feliz, sem tristeza, sem dor. Uma eternidade ao lado de Deus. Isso só é possível se cada um daqueles que estiverem perto de mim entenderem que a única forma de se chegar a essa eternidade é através de Jesus. Somente através de Jesus a vida. Porque Ele disse ser a vida. Meus queridos, hoje é um momento oportuno. É o momento de se voltar para Deus. O mundo anda com tantas turbulências, tantas tribulações, tantas dificuldades. Mas lá atrás, lá na época de Nicodemos,
Jesus já dizia que as pessoas amavam mais a escuridão. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. As pessoas parecem gostar muito mais de fazer as coisas que são erradas do que aquelas que são certas, não é? É muito mais prazeroso, ou ao menos parece ser, muito mais prazeroso aquilo que é errado do que aquilo que é certo. Quando a gente quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente percebe que o fazer certo é o que importa. Nicodemos teve um encontro com Jesus. Na verdade, foi Nicodemos que foi visitar Jesus. Vejam, a iniciativa partiu de Nicodemos. E olha que Jesus foi a muitos lugares. Jesus foi a Galileia, Jesus foi ao templo, Jesus foi a tantos lugares, a casa de pessoas para que elas fossem curadas, tivessem cura, tivessem libertação. Mas Nicodemos decide ir até Jesus. E essa decisão de Nicodemos, ela é maravilhosa, porque trouxe a ele, deu a ele, melhor dizendo, um nascer de novo, o passaporte para a eternidade. Sabe, assim como Nicodemos encontrou Jesus, cada um de vocês que estão me ouvindo também podem encontrar Jesus, porque ainda é possível achar. Quando Isaías disse isso, ele quis dizer que chegaria um tempo que não mais seria possível encontrar a Jesus. Eu não sei quando será esse tempo, mas eu sei que um dia esse tempo vai chegar, em que não será mais possível clamar por Ele, porque não será mais possível encontrá-lo, porque Ele não estará mais perto. E assim a humanidade estará eternamente separada de Deus. Eu não quero estar separado de Deus. Eu nunca quis, por isso eu fiz uma decisão de caminhar ao lado de Jesus. Hoje é um momento oportuno para aqueles que também ainda não tomaram essa decisão, possam tomar. Que esse amor do Senhor Deus possa inundar o seu coração e você decida caminhar por caminhos eternos ao lado de Deus. Que Deus te abençoe. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos e agradecendo ao Senhor por esse momento maravilhoso, pela sua palavra que é viva, que é eficaz, que fala aos nossos corações. Que essa palavra ela possa fazer efeito na sua vida. Esse é o meu desejo, por isso quero orar contigo mais uma vez. Senhor Deus, agradeço a Ti pelo seu cuidado. Obrigado porque Nicodemos nos mostrou sobre a importância de nascer de novo. Abandonar o velho homem, abandonar as velhas práticas, abandonar a escuridão e caminhar em direção à luz, que é onde o Senhor está, que é onde é possível clamar e o Senhor vai ouvir, que é onde é possível estar ao teu lado, invocá-lo, porque o Senhor está perto. Senhor Deus, que essa mensagem possa fazer sentido no coração de todos os que estão ouvindo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. É o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém.